galerinha, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre mais uma operação com números naturais, tá? Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação e as suas propriedades. Se vocês quiserem me acompanhar, na apostila da página 176 à página 179 é mais ou menos onde temos a nossa parte teórica sobre o conteúdo. Pessoal, então vamos iniciar lá. Quando falamos de multiplicação, que ideia você vem aí na sua cabecinha? Com certeza vocês já pensaram, é aumentar algo, né? Uma quantidade de vezes. Está correto. Então, quando a gente fala de multiplicação, nós temos três ideias principais, tá? Que é a multiplicação aditiva, que é quando a gente tem várias parcelas do mesmo valor. Ao invés de fazer uma adição, a gente vai montar uma multiplicação com a parcela e a quantidade de vezes que ela repete, certo? Uma outra ideia que a multiplicação nos passa é a ideia da combinação, a multiplicação combinatória. Por exemplo, no meu guarda-roupa eu tenho lá 3 blusas e 2 shorts. De quantas maneiras diferentes eu vou poder me vestir usando essas 5 peças que eu tenho, tá? Então, para a gente descobrir esse tipo de situação, né? Essa questão, a gente faz uma multiplicação entre a quantidade de camiseta e a quantidade de shorts. Então, 3 vezes 2, 6. Então, a gente vai poder combinar, no caso a prof, né? Pode combinar as peças de roupas de 6 formas diferentes, tá? Também isso é uma ideia de multiplicação. E a outra ideia que a gente tem é a configuração retangular, que é um exemplo do probleminha que eu trouxe aqui para a gente conversar, tá? Mas antes da gente falar sobre esse exemplo, eu vou colocar aqui, então, multiplicação, uma explicação bem prática, nada mais é, gente, do que fazer uma soma de parcelas iguais. A multiplicação, ela é um caso particular de soma, tá? Em que a gente tem várias parcelas e sempre essas parcelas são iguais. Então, multiplicar é o mesmo que adicionar, tá? É uma simplificação da adição, ok? As 3 principais ideias da multiplicação que a gente tem, só para a gente marcar aqui. Multiplicação aditiva, certo? A multiplicação combinatória e a configuração retangular, tá? Então, sempre que a gente tiver problemas relacionados com essas ideias, vai nos voltar, então, vai nos remeter a uma multiplicação, certo, galerinha? Então, vamos resolver o nosso probleminha, que diz, então, que o cinema tem 25 fileiras e em cada fileira tem 22 cadeiras, né? 22 poltronas. Então, de quanto total, qual é o total que eu vou ter de poltronas nesse cinema? Então, vou apagar aqui o nosso probleminha para a gente poder resolver. Então, esse aqui é um ótimo exemplo, gente, de multiplicação retangular, tá? Esse é um exemplo excelente. Então, vamos lá. Então, o algoritmo da multiplicação, todo mundo já conhece. Você já vem estudando essas operações desde o 4º ano, 3º ano, a gente já aprende alguma coisinha. Mas vamos relembrar como que a gente faz para resolver, então, o nosso exercício lá. Então, nós temos 22 fileiras vezes 22 poltronas, certo? Então, resolvendo essa multiplicação. Como que faz para resolver uma multiplicação, galera? Primeiro, a gente multiplica do fator de baixo aqui a unidade. Nós vamos pegar a unidade desse fator e multiplicar pelos 2 algarismos que formam o outro fator. Então, vamos lá. 2 vezes 5 é 10. Como deu mais que a unidade, vai subir para casa das dezenas.
2 vezes 2, 4, com 1 que foi 5. Como nós já multiplicamos a unidade, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pular essa casinha da unidade para a próxima multiplicação, porque nós vamos multiplicar agora a dezena, tá, gente? É como se eu colocasse um zero aqui para poder multiplicar. Então, a prof tem o hábito de colocar o maisinho, porque depois a gente termina resolvendo essa operação com uma adição. Mas, se vocês têm hábito de colocar deixar em branco, de colocar o zero, de colocar um risquinho, do jeito que você achar melhor, ok? Então, agora vamos lá. Então, 2 vezes 5, 10. Como deu mais que a unidade do nosso primeiro fator, a gente sobe, né, na casa das dezenas. E 2 vezes o 2 dá 4. 4 mais 1, 5. E agora, para terminar essa multiplicação, a gente vai somar, né? Então, vocês viram aqui, ó, a gente tem 50 unidades e 500 unidades. Vocês viram? Quando a gente multiplicou o 2, a gente multiplicou uma centena. Uma dezena. Então, multiplicando por isso, deu, no caso, 500 seria, né? Mas vamos lá somar. Dá 0 com nada, 0. 5 com nada, 5. E 5 com nada, 5. Então, o total de poltronas existente no cinema do nosso problema é 550 poltronas, ok? Gente, vamos nos prender um pouquinho aqui nessa operação que a gente fez no quadro para exemplo. Como a prof já veio explicando para vocês, é muito importante a gente saber o nome dos termos das operações, certo? Porque mais para frente, principalmente quando a gente vai trabalhar com um pouquinho de álgebra, vocês vão ver que não vai falar resolva a multiplicação, vai falar de produto, vai falar de fatores. Então, vocês têm que entender, né? Vai falar a soma, vai falar as parcelas, o dividendo, o divisor, quociente. Então, a gente tem que conhecer esses termos para que a gente possa depois aplicar na continuidade do nosso aprendizado, ok? Então, vamos lá. Os termos, gente, envolvidos na multiplicação, aqui, tanto o 25 quanto o 22, eles recebem o nome de fator, tá? Então, o 25 é um fator, o 22 também é um fator. Então, a gente chama isso aqui de fatores. Então, os termos envolvidos na multiplicação são os fatores, ok? E o resultado desta multiplicação a gente chama de produto, certo? Então, toda multiplicação, todo resultado da multiplicação é produto. Por exemplo, quando a gente faz a tabuada, cada valor envolvido na tabuada, 2 vezes 5, o 2 e o 5 são os fatores. E o resultado de 2 vezes 5, que é 10, é o produto, tá? Então, toda vez que envolveu multiplicação, a gente chama dessa forma, então, cada um dos termos, beleza? Então, continuando a nossa questão sobre a multiplicação, gente, a multiplicação, ela tem algumas propriedades, tá? Assim como a adição, tá? Ai, prof, você esqueceu de falar uma coisa a respeito dos sinais da multiplicação. Agora que vocês estão no 6º ano, nós vamos mudar um pouquinho. Vocês viram que aqui no algarismo, né, para resolver, a prof colocou o xizinho. Mas a gente tem que começar a ter o hábito, gente, de usar também o ponto. Então, o ponto também representa uma multiplicação quando a gente fala em matemática. Se eu tivesse colocado essa continha numa outra disposição em linha, por exemplo, deixa eu apagar aqui para a gente pôr, ó. Se eu tivesse colocado ela de forma diferente, ó, 25, eu poderia representar assim, ó, 25 vezes 22 ou 25 vezes o 22, ok? Da mesma forma, nós estaríamos trabalhando com a mesma operação. Então, vocês podem começar a se habituar com o pontinho, que vai ser aquele que nós vamos mais usar, tá? Porque, como a gente sabe, a partir do 7º ano, né, vocês já vão começar a trabalhar mais com álgebra. E o x, para não confundir com o x da multiplicação, né, a gente usa muito o x como um número também. Então, para não confundir com a operação da multiplicação, a gente faz essa troca, começa a trabalhar com vocês essa troca de sinais, tá? Então, o pontinho representa também a multiplicação, da mesma forma que o x.
Ah, mas e quando eu armo a continha? Vai usar o x, tranquilo, tá? É só quando a gente representa multiplicações em linha, ok? Que a gente usa o ponto para multiplicação. Então, voltando lá, a gente falar sobre as propriedades. Então, gente, assim como na adição, como a prof já falou, a multiplicação tem algumas propriedades, tá? Na verdade, são quatro as que a gente costuma usar, tá? Com mais frequência. Então, a primeira propriedade da multiplicação, gente, é a propriedade comutativa. Nossa, prof, mas nós estamos falando de adição ou de multiplicação? A multiplicação, assim como a adição, gente, também conta com essa propriedade comutativa. E o que diz a propriedade comutativa? Que a ordem dos fatores não altera o meu produto, ok? Então, a primeira propriedade que a gente vai falar é a propriedade, vou só abreviar assim, tá? Comutativa da multiplicação. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha que colocar propriedade multiplicativa comutativa da adição? Por quê? Porque também é aplicada na multiplicação, tá? Então, propriedade comutativa da multiplicação. Como eu falei para vocês, ela representa o quê? A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu multiplicar 3 vezes o 5, é a mesma coisa que eu multiplicar 5 vezes o 3. Quanto que dá isso, gente? 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15, viu? Então, o meu produto, indiferente da posição que eu coloco os meus fatores, né? A multiplicação é o mesmo resultado, o produto dá o mesmo, certo? A segunda propriedade que nós vamos falar, gente, é a propriedade associativa da multiplicação. Ela tem a mesma teoria, né? A mesma base da adição. Só que agora a gente aplicando para a multiplicação, a gente vai mudar os nomes dos termos, né? Então, propriedade associativa da multiplicação. E essa propriedade, para quem se recorda lá da outra que a gente estudou, que é praticamente a mesma, né? Só aplicada em outra operação, diz o seguinte, que quando eu tenho mais que três valores ou mais, vamos dizer assim, a gente pode associar essas multiplicações de formas diferentes sem alterar o nosso produto, tá? Então, na propriedade associativa, eu posso juntar os fatores de maneiras diferentes sem que o produto seja alterado. Mas eu tenho que lembrar que tem que ser sempre, ela é aplicada, né? É aplicável, vamos dizer assim, quando eu tenho mais que 3 ou 3 fatores, tá? Exemplo, gente. Então, 10 vezes 3 vezes 4, certo? Então, como que ficaria para resolver isso aqui? O correto a gente sempre começa, né, do primeiro e vai para o próximo. Então, eu multiplicaria 10 vezes 3, o resultado vezes o 4. Certo, se você fizer assim, tá certíssimo. Mas eu posso fazer isso diferente. Então, para mostrar para vocês essas associações, eu vou usar parênteses, ok? Então, aqui primeiro vamos fazer 10 vezes o 3, o resultado vezes o 4, certo? Isso também pode ser feito assim, gente, ó. 10 vezes 3 vezes 4. Também daria certo. Ou ainda uma terceira forma que eu poderia resolver era o quê? 10 vezes 4, o resultado vezes o 3. E todas elas vai ter o mesmo resultado. Vamos ver? Vai ter o mesmo, como resultado o mesmo produto. Então, 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. Agora aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. E aqui, 10 vezes 4,
40. 40 vezes 3, 120. Então, como vocês puderam observar, independente do formato, da associação que eu faço, o meu produto é sempre o mesmo. A gente pode até colocar o igual aqui, ó, 120. Todas elas vai dar 120. Vou apagar aqui. A nossa terceira propriedade, gente, é a propriedade do elemento neutro da multiplicação. Então, aqui muda bastante em relação à adição. Apesar de na adição também a gente ter o elemento neutro, certo? Então, a propriedade do elemento neutro. Vou apagar aí. Do elemento neutro da multiplicação. Como assim, prof? Muda muito em relação da adição. Gente, o que é algo neutro? Algo neutro é aquilo que não muda, certo? Na adição, o elemento neutro é o zero, porque se eu somar 1 com 0, meu resultado vai ser 1. Então, não alterou a minha parcela. Na multiplicação, é o mesmo sentido. Então, eu tenho que procurar um número que eu multiplique o outro e eu tenho como resultado esse outro número. Então, se eu multiplicar, todo mundo deve estar pensando, é o zero. No caso da multiplicação, não é o zero, gente, porque 0 vezes 10 vai dar 0. 0 vezes 100 vai dar 0. Então, quando eu multiplico um número por 0, o meu resultado é sempre 0. E o que o elemento neutro diz é que esse fator, que é o elemento neutro, ele multiplica o valor sem alterar esse valor, certo? Então, no caso da multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Por isso que a prof falou que é bem diferente da adição. Por exemplo, 1 vezes 1000, 1000. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 10, 10. Então, a gente tem como elemento neutro da multiplicação o número 1, tá? Então, isso vocês têm que cuidar muito para não confundir com a adição. Elemento neutro da adição é o 0. E elemento neutro da multiplicação é o número 1, certo? Vamos pôr alguns exemplos aqui para vocês não esquecerem. 10 vezes 1 é igual a 10. 1 vezes 20 é igual a 20. Então, eu multiplicando não altero o meu fator pelo qual eu estou multiplicando 1, por esse elemento neutro, certo? Então, agora, gente, a nossa quarta e última propriedade que nós vamos tratar é a propriedade distributiva da multiplicação, tá? Essa propriedade, ela é muito valiosa, gente. Distributiva da multiplicação. A propriedade distributiva diz o seguinte, que quando eu tenho uma multiplicação de uma soma ou de uma subtração, eu posso distribuir a multiplicação antes de realizar essas operações que estão no exercício. Por exemplo, com palavras é mais complicadinho para entender, né? Vamos lá no cálculo, então. 7 vezes 5 mais 3. Então, o que a propriedade distributiva diz, gente? Que eu posso resolver essa multiplicação aqui, ó, antes de realizar essa soma, tá? Então, como assim, prof? Ó, eu vou fazer uma distribuição do fator que está multiplicando essas duas parcelas. Então, ao invés de eu somar 5 mais 3, eu vou fazer primeiro 7 vezes o 5 mais 7 vezes o 3, certo? E quanto que vai dar isso? Vamos somar lá, ó. 7 vezes 5, 35, mais 7 vezes 3, 21. Quanto que dá 35 mais 21? Dá 56.
certo? Vamos ver se é verdade, se válida. É válida, olha lá. Uma outra forma de resolver isso aqui seria fazendo o quê? Como a gente aprende? Resolve primeiro o que está no parênteses e depois o que está fora, certo? Então, a gente teria que somar 5 mais 3, 8. Quanto que é 7 vezes 8? Gente, 7 vezes 8, 56. Então, isso aqui é uma prova de que a propriedade distributiva, ela é válida, tá? E ela funciona realmente. Então, prof, mas é muito mais fácil fazer assim, somando o que está no parênteses e depois multiplicando. Certo. É muito mais simples quando a gente trabalha somente com números. Mas em alguns conceitos que a gente vai estudar dentro, né, nessa vida acadêmica de vocês, não é possível sempre realizar a soma, principalmente quando a gente está trabalhando na área da álgebra. Então, essa propriedade ela vai fazer muito mais sentido para vocês quando nós estivermos trabalhando lá no 7º, no 8º, no 9º ano. Vocês vão ver que ela é muito mais usada lá do que aqui no 6º ano propriamente dito. Mas vocês têm que entender que essa propriedade ela existe, tá? E ela é válida, tá? Então vamos fazer mais um exemplo. Então vou fazer agora com a subtração. 5 vezes 10 menos 2. 10 menos 2 é quanto, galera? 10 menos 2 é 8, prof. 5 vezes 8, quanto que vai dar? 40. Fiz rapidinho, certo. Mas a gente pode usar também a questão da distribuição, que é a propriedade que a gente está trabalhando. Então, o que que diz? Que eu posso distribuir, por isso que a gente fala propriedade distributiva. Eu vou distribuir a multiplicação para os valores que estão no parênteses. Então, eu vou ter 5 vezes 10 menos 5 vezes o 2, ok? Que 5 vezes o 2. 5 vezes 10 é quanto, galera? 50. Menos 5 vezes 2, 10. Que o resultado vai dar 40. Ó, exatamente o que a gente conseguiu anteriormente, tá? Essa propriedade a gente costuma chamar carinhosamente de propriedade do chuveirinho, tá? Vamos fazer o chuveirinho, porque ó, é como se tivesse, né, chovendo a multiplicação em cima de cada termo que está no parênteses. Então, a gente chama ele carinhosamente de chuveirinho. Então, quando vocês ouvirem falar, pessoal, vamos usar a propriedade do chuveirinho, ou usa o chuveirinho para facilitar, é a respeito dessa propriedade que nós vamos estar falando, tá? Que é a propriedade distributiva da multiplicação. Então, galerinha, o que a gente tinha para a aula de hoje é a respeito desse conteúdo, da multiplicação e as suas propriedades, tá? Recordando, então, o que é multiplicar? Multiplicar é fazer uma adição de parcelas iguais. Então, é a mesma coisa, tá? E quais são as propriedades da multiplicação? Propriedade comutativa da multiplicação, que diz o quê? Que a ordem dos fatores não alteram o produto. Propriedade associativa da multiplicação, que quando a gente tem 3 ou mais fatores, a gente pode juntar de formas diferentes, sem que o produto também se altere. A terceira propriedade que nós falamos, o elemento neutro. O que diz o elemento neutro? Que quando eu multiplico por 1, o meu produto vai ser sempre a parcela que multiplicou por 1. Por exemplo, 5 vezes 1, 5. E, por fim, a propriedade distributiva da multiplicação, que diz que nós, quando temos adições ou subtrações e uma multiplicação, antes disso, a gente pode fazer o que? A distribuição dessa multiplicação pelos termos envolvidos nas outras operações e obter no final o mesmo resultado se a gente tivesse associado esses valores antes de multiplicar. Ok? Lembrando que ela é válida, tá, gente? Quando a gente tem adição e a subtração. Não esqueçam disso. Agora, para a gente praticar, eu vou deixar para vocês as tarefas da página 179, 180 e 181 da nossa apostila. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. É um conteúdo simples, fácil, que vocês já vêm estudando ao longo de algum tempo, né? E que no 6º ano a gente faz essa
revisão, porque logo, logo nós vamos aprender 2 operaçõezinhas novas que vocês ainda não conhecem, ok? Beijinho, fiquem todos bem, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.